Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus. E aqui vocês são todos bem-vindos. Receba aí um cordial bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a morte. Você já parou para pensar o que acontece depois da morte? Eu já falei eu já fiz um estudo sobre a morte, uma temática sobre a morte, e toda vez que eu converso com alguma pessoa sobre esse assunto, há muitas pessoas ainda que não entendem este assunto tão importante sobre a morte. Ontem nós falamos aqui de Apocalipse capítulo 20, sobre a primeira e a segunda ressurreição, a primeira ressurreição do justo e a segunda dos ímpios e o castigo eterno. E será que de fato, quando uma pessoa morre, ela já vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório? Será isso verdade, ou será mesmo só um mito? O que a Bíblia fala a respeito? O que Deus deixou revelado aqui para mim e para você na Palavra de Deus? Então não saia daí, assista esse vídeo até o final, para que você possa compreender esse tema tão importante. Nós não devemos temer a morte, ou seja, medo de morrer. Quem deve temer muito a morte é aquelas pessoas que se encontram longe de Jesus. Mas para você e eu, que estamos enraizados, dado a mão na videira verdadeira, eu tenho certeza que nós não devemos temer a morte. Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nesse dia, meu Pai, nos ilumine a nossa mente e abra o nosso coração para que nós possamos aceitar a Tua Palavra. Que esse dia seja um dia de bênção para cada um de nós e também seja uma semana abençoada, meu Pai, na Tua presença. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho certeza que você tem uma pessoa querida, um ente querido seu que já morreu. Não é verdade? E a morte é uma coisa que nos causa bastante dor. Eu sei que eu tenho experiência própria para falar disso. Perdi pessoas importantes na minha vida. Principalmente pessoa importante na minha vida. E eu lembro que eu sofri muito quando eu perdi o meu irmão. Foi um choque. Eu lembro que eu fiquei assim quase em depressão. Nessa época eu nem sabia o que era. Mas eu lembro muito bem. Nada que me falava era suficiente para a minha recuperação, para aceitar a morte do meu irmão. E hoje eu entendo como se dar isso. Hoje eu consigo, olhando pela Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus, eu entendo que a morte é um sono. E eu vou explicar isso ao decorrer desse estudo. Eu também entendo que quando meu irmão morreu, ele não foi para o céu, ele não foi para o inferno e também tampouco está no purgatório. Ele está dormindo e ele vai ressuscitar quando Jesus voltar. Quando Jesus vier com sua glória, em sua majestade e todos os anjos, Jesus vai ressuscitar. Eu não posso dizer para você também que eu não sei se o meu irmão morreu salvo ou morreu perdido. Quem pode dizer isso é só Deus. E ao fazer esse estudo, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse estudo, que ele é muito importante, porque quando eu vou para as redes sociais, eu entendo as pessoas muito sinceras. Quando uma pessoa morre, as pessoas fazem comentários, que Deus receba de braços abertos, é uma estrela que já está brilhando no céu, já está vivendo com Cristo. É assim que funciona. Esse é o pensamento que temos hoje. Esse é um pensamento platônico.
Eu já vou falar disso aqui no estudo. Mas, então, como nós conseguimos entender isso? Nós temos que começar do princípio. Da onde começou a questão da morte? A morte começou no princípio em Gênesis. Eu convido você a pegar uma Bíblia, a sua Bíblia, um papel, uma caneta, o seu telefone, não importa, para que você possa compreender, né? Quando as pessoas dizem assim, não fique preocupado que já estão morando com Deus, principalmente, né, muitos padres, quando vai fazer ali o fúnebre, né, eles já dizem ali que está encomendando o corpo da pessoa que já vai morar com Deus. Isso não é verdade. Isso está longe da Bíblia. A Bíblia não representa nada disso. Eu vou apresentar para você alguns textos hoje para que você possa compreender a temática da morte. Tá? Não vou apresentar todos os textos, que nós não temos aqui, teria um espaço de tempo maior. Então, para não ficar cansativo para quem vai assistir esse vídeo, para quem vai fazer esse estudo, para que você relaxe e fique assim à vontade ao ler os textos, para que você possa compreender. Depois que você compreender, você vai ter uma visão diferente sobre a morte. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, é um texto muito importante, é um texto base que nós temos, né? Na verdade, eu vou começar pelo texto base, que é o Gênesis 2, 7, né? Que diz assim, ó: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. Veja que o termo ser é diferente de ter. Muitas pessoas, até mesmo os pastores de outras denominações, eles apoiam que o homem não passou a ser, o homem passou a ter. O texto não diz nenhuma versão da Bíblia que você pegar, seja inglês, alemão, né, qualquer uma. O homem passou a ser. O texto em hebraico, Adam, que é barro, Nefshah, Deus soprou o ruá nas narinas e o homem passou a ser alma vivente, não ter uma alma. E aqui que esse texto você tem que levar em consideração quando você for fazer esse estudo. Então, se o homem passou a ser, ele não tem, ele é. Aqui é o ponto crucial para você entender sobre a morte. Agora veja bem o que Deus disse em Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. O Senhor lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerá. Hoje nós vemos o ser humano contrariando todos os princípios de Deus. Por exemplo, eu vou te dar uma dica, que não é o tema nosso hoje. O tema nosso hoje é a morte, mas eu vou te dar uma dica. Veja como que depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano passou a ser teimoso, pecar até mesmo com a mão erguida, chamado pecado do hebraico Pesha. Veja bem, Deus em Levítico capítulo 7, ou seja, capítulo 11, Deus separou todas as carnes, aves e peixe que o ser humano pode comer, Deus dando autoridade para o povo comer. E também separou alguns que não se deve comer. Mas o ser humano, depois que o pecado entrou no mundo, a rebeldia do ser humano, ela é aberta diante de Deus. O ser humano quer fazer comer exatamente aquilo que Deus disse para não comer. E aí todo mundo diz hoje que pode comer de tudo. Então, veja, Deus separou as coisas que é para mim e para você comer.
Deus sabe, Deus fez essa máquina, então Deus sabe o que nós devemos comer ou não. Mas o homem, por sua rebeldia, ele insiste em contrariar os princípios de Deus e muitas vezes tem que arcar com as consequências. Como diz um ditado por aí, se nós não temos tempo para cuidar da nossa saúde, vamos ter que tirar tempo para cuidar das nossas doenças. Então veja bem, Deus disse a Adão e Eva: olha, de todas essas árvores que se encontram aqui, vocês podem comer livremente, mas daquela árvore do fruto do bem e do mal vocês não comerás, porque o dia em que comeres dela, do fruto, certamente morrerás. Deus avisou. Aí você pode perguntar, tá, mas Deus podia ter proibido, assim, quando imprimir na mente deles, assim, que eles não poderiam chegar perto. Deus deu livre arbítrio para o ser humano. Os anjos foi feito para adoração, ministro de adoração. Porém, o ser humano, Adão foi feito, como diz o texto aqui, para cultivar o Éden e guardar ele. Só que Deus disse, olha, você pode fazer de tudo, menos comer daquilo lá. Deus avisou. Ele não comeu despercebido. Né? Mas então, veja aí, então agora apareceu um ser diferente na história, a serpente. Né? O diabo, ele usou, por intermédio da serpente, o médium, né, fazer com que a serpente falasse. E olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 3, eu vou ler de 1 a 4. Diz assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Ela ficou entusiasmada ao ver a serpente falar. Você pode ver isso no texto. E a serpente faz uma pergunta muito interessante. É verdade que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Olha, Deus não disse para eles não comer toda da árvore. Deus só disse para eles não comer de uma árvore. Mas a serpente, ela englobou toda essa fala e perguntou: não é para vocês comer nada do jardim? E respondeu então a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha o diálogo de Eva com a serpente. Satanás usando a serpente como médium para falar. Tá? Presta bem atenção. Eu quero até aqui nesse comentário já deixar de antemão para você, meu querido irmão, o que eu vou falar agora, eu falo de todo o coração, à luz do princípio bíblico e com todo carinho. Eu não estou aqui para criticar a sua crença. Ao contrário disso, eu estou aqui para expor a palavra de Deus, para que você possa entender o que a Bíblia disse sobre a morte. O maior engano que se existe hoje, talvez um dos maiores enganos, é o espiritismo. Para você que é meu irmão espírita, eu conheço bastante pessoas espíritas e eu respeito. Só que eu não posso deixar de falar uma verdade porque eu vou magoar o irmão. Não é nada disso, não é para magoar, é para aprendizado, porque nós devemos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós gostamos de ouvir. Os espíritas, Satanás, ele usou a serpente como médium, como também ele pode ele pode se apresentar como uma pessoa na imitação e falar com a pessoa na mesma voz, na mesma aparência. Isso está englobalizado no espiritismo. O espiritismo tem isso, trazer o morto de volta. Ora, ao longo desse estudo você vai ver que o morto não volta, o morto não fala, o morto não pode saber de nada depois, uma vez morto. Satanás que aparece personificado daquela pessoa, falando com o ente que está vivo, dando a entender que ele voltou dos mortos. Tá? Então, essa é uma grande contrafação de Satanás nos dias de hoje. E isso está globalizando o mundo todo. O espiritismo, né, uma potência forte ao as pessoas acharem que estão falando com seus entes queridos, mas na verdade estão
falando com o próprio Satanás. Tá? Então veja bem, a serpente usou, ou seja, o Satanás usou a serpente para falar com a mulher. E aí ela disse, dele não comereis nem tocareis, porque no dia que comer, para que não morrais. Né? A ordem de Deus foi uma ordem expressa. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas olha o que a serpente disse. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Ezequiel capítulo 18, 20 diz assim que toda alma que pecar, aquela morrerá. Só que existe a filosofia platônica, né, da reencarnação, e também existe muita denominação protestante afirmando que quando a pessoa tem uma alma, que a pessoa não é uma alma, ela tem uma alma, contrariando Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus disse que morreria. Morreria. E a serpente disse que não morreria. A pergunta é, então por que Adão e Eva não morreram no instante? Por que eles não morreram na hora? Essa resposta é simples. A questão ali não é morrer a vida que eles tinham ali, mas morrer espiritualmente. Eles contrariaram a lei de Deus e o mandado de Deus. Eles ouviram a voz da serpente. Diz que certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Né? E aí, no versículo 5, Satanás ainda faz uma afirmação mentirosa. Olha, ele continua. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido. E eles comeu. E abriram-se então os olhos de ambos. E aí o texto continua. Agora, deixa eu te perguntar. Deus criou o mal? De jeito nenhum. Deus é conhecedor do mal? Bom, Deus conhece o coração humano. Então Deus pode conhecer o mal. Mas Deus nunca praticou o mal. É diferente, diz assim que Deus é conhecedor do bem e do mal. Deus nunca praticou o mal. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Então essa expressão, não morrerás, vem de Satanás. As pessoas que afirmam assim, que a pessoa quando morre vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, essa é uma contrafação do diabo, dando a entender que as pessoas não se preocuparam com o juízo eterno de Deus. A Bíblia, muito texto vai dizer que Deus um dia vai voltar, que Jesus vai voltar e vai julgar as nações. Se a pessoa já morre e já vai para o céu, a Bíblia está toda errada, porque não há necessidade de Jesus voltar. Vai voltar aqui fazer o quê? A Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, o juízo de Deus. O juízo de Deus. Então, se Jesus, quando a pessoa morre, já vai para o céu, então não há por que Jesus voltar. Apocalipse capítulo 1, 7. Eis que venho com as nuvens e todo o olho o verá. Fazer o que ele vai vir? Se tudo já morreu, quem foi para o céu está no céu, quem foi para o inferno está no inferno, quem foi para o purgatório está no purgatório. Vai vir fazer o que aqui? Precisamos debruçar sobre a palavra de Deus e entender o que o texto está dizendo. Esse estudo aqui, ele é muito importante. Eu creio que ele vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu preciso tratar desse tema com você para que você possa compreender, olhar a Bíblia como um todo. Tá? E é interessante que depois aqui vai correr um diálogo entre Deus e Adão e Eva. Um vai colocar a culpa no outro e a culpa vai chegar até Deus. Vai dizer que Deus é o culpado, porque ele deu a mulher para Adão. Você viu como ser humano? Depois de errar, fazer tudo errado, põe a culpa em Deus. É Deus que é o culpado. Então, em Gênesis 3,19, olha
texto interessante. Se você conseguir ler os textos dentro do seu contexto, o que nós estamos fazendo nesse estudo, você vai compreender. Olha o que diz Gênesis 3,19. Depois que eles foi expulso do jardim do Éden, Deus diz assim para eles, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Agora você pega Gênesis capítulo 2, versículo 7, e aí você pega esse texto aqui e coloca lá para você ver. Então, quando nós morremos, Deus não disse assim, não está escrito no meu texto, você pode ler isso aqui em alemão, inglês, francês, chinês, o texto é o mesmo. Do suor do seu rosto comerá o teu pão até que se torne o pó, porque dela você veio. O texto não está dizendo aqui, você vai comer o suor do teu rosto até que você torne ao paraíso, porque do paraíso você veio e lá você já vai retornar. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que no pó da terra ele vai voltar. Ou seja, quando ele morrer, ele vai para o pó, ele não vai para lugar nenhum. E você quer ver mais? Quer ver? Vamos ler agora um texto interessantíssimo, Eclesiastes, capítulo 9. Pega a sua Bíblia aí e acompanhe essa temática para que você possa compreender esses textos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Olha aqui, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre, para não terem parte em coisa alguma no que se faz debaixo do sol. Você compreendeu o texto? Você quer que eu leia de novo para que você fique mais claro, para que você possa entender? Eu vou ler de novo para você. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Eu sei que eu vou morrer. Se Jesus não voltar, eu sei que um dia eu vou morrer. E você também sabe. Nós sabemos que vamos morrer. Mas os mortos, aqueles que já morreram, não sabem de nada, de coisa alguma, nem tampouco terão recompensa. Essa recompensa que está falando, nem tampouco terão recompensa do que os vivos estão fazendo hoje. Porque a sua memória já jaz no esquecimento, ou seja, já está no esquecimento. Eles não lembram, não sabem de nada. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte alguma no que se faz debaixo do sol. Aqui está falando no que eles não têm parte no que os vivos estão fazendo hoje. Não está falando aqui que um dia Jesus vai voltar e eles não vão ressuscitar. Obviamente, como nós temos dito ontem, os ímpios vão ficar mortos e os justos vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Tá? Em Apocalipse capítulo 20. Veja, esse texto é muito importante. E olha que texto interessante aqui. Olha o que diz aqui o texto de Jó. Jó está tendo uma conversa aqui com Deus. E olha o que Jó fala a Deus. Veja. Jó capítulo 7, eu vou ler o versículo 9 e o 10, que diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Aqui Jó está contendendo, tendo uma contende com Deus. Jó está dialogando com Deus. E aí Jó diz, no livro dele, né? Tal como a nuvem que desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Tem vários textos na Bíblia que nós poderíamos ler, mas talvez falta tempo, né? Tem um texto aqui, deixa eu ver se é Salmo, se é o livro de Salmo, Salmo 100, deixa eu ver se é 104, 29,
Salmo 104, 29 diz assim: se oculta o seu rosto, eles se perturbam, e se lhe cortam a respiração, morrem e voltam ao pó. Nós somos pó. A alma não vai para lugar nenhum. Isso aqui é um sono. A morte é um sono. Há vários outros textos na Bíblia falando sobre a morte. Por exemplo, há um texto que o profeta Daniel, eu gosto muito desse texto. Vamos ver aqui o livro de Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Há outro texto interessantíssimo. E se você conhece bem se você conhece bem o livro de Daniel, você vai entender, olha, perfeitamente o que o profeta está dizendo. Daniel capítulo 12. Vamos ler aqui o versículo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o versículo. Daniel 12, versículo 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Eles vão ressuscitar nos últimos dias, os que dormem no pó da terra. Aqui não diz que eles estão em lugar nenhum, diz que estão no pó. Veja, muitos que dormem no pó da terra, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E olha o que diz aqui o versículo 13 de Daniel 12. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deus não disse assim, você vai morrer e já vai para o céu. Não, você vai ficar dormindo no pó da terra até que eu volte. Depois eu vou te dar a tua herança eterna. Ou seja, a herança é aquilo que você merece, né? É importante nós sabermos que a morte é um sono, tá? Alguns textos agora eu vou citar para você, por exemplo, aqui, João capítulo 11. Quando Lázaro morreu, Jesus diz assim, ele não morreu, mas dorme. Eu vou para despertá-lo. Marcos capítulo 5, a menina que morreu, né? A menina não morreu, ela dorme. Então esses textos, Jesus mesmo diz que a morte é um sono. Eu assisti um podcast certa vez com um pastor aqui, muito renomado, né? Eu não sei se naquele dia ele se emburreceu, ou eu não sei se ele não conseguiu fazer pelo menos uma leitura prática do texto. Eu vou ler o texto que ele usou, né? Dizendo assim que para os católicos as pessoas boas vão para o céu, para os adventistas, eu vou recapitular o que ele disse. Para os católicos, as pessoas que morrem, os bons vão para o céu, os ruins vão para o inferno e os intermédios vão para o purgatório. Para os adventistas do sétimo dia, é um sono, coisa que a Bíblia não relata. Veja, por aí ele está equivocado. Então ele está usando uma Bíblia que não existe uma versão para ela, né? Porque Jesus diz que a morte é um sono. Eu não sei qual o texto que ele leu. Um homem que escreve um livro não pode estar tão emburrecido assim, né? Mas disse que para a estupidez não há limites. E aí ele diz que para ele que entende da Bíblia, para ele que lê os textos da Bíblia, diz que quando a pessoa morre, já vai para o céu, porque o apóstolo Paulo diz isso, né? O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, que quando ele morresse, ele já ia para o céu. Esse é o pastor dizendo, né? Eu não vou dizer aqui por questão de ética o nome do pastor, mas estava fazendo
uma live com a Karine Bach, né? E ele usou lá que os adventistas estão equivocados, né? Para nós a morte é um sono. Bom, será que é os adventistas que estudam a Bíblia estão equivocados, ou é ele que não leu, que leu e não entendeu o texto que Paulo está dizendo? Eu vou ler aqui Filipenses capítulo 1, versículo 23, e também vou ler outro texto de Paulo no mesmo livro, para que, se Paulo falou alguma coisa que a pessoa não entendeu, Paulo deixou também escrito ali o restante daquilo que ele estava falando para que a pessoa entenda. Nós não podemos tirar do texto, ler apenas um texto esquecido, fora de contexto, para nós acharmos que nós estamos falando a verdade para as pessoas. Se queremos estudar a Bíblia, teremos que estudá-la e apresentar uma temática do tema, como nós estamos fazendo aqui. Olha o que Paulo diz, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele usou esse texto aqui. Olha aqui, ele disse assim, Karine, tá vendo? Filipenses 1, 23, Paulo diz que ele preferia ir morar com Deus, que é incomparavelmente melhor. A pergunta a ser feita é assim, a Bíblia relata como vai ser no céu. Como é o céu? Eu tenho certeza que pela a perspectiva, ao ler a Bíblia e entender como vai ser o céu, eu também gostaria de morrer hoje e já estar com Cristo no céu, se assim a Bíblia relatasse. Mas a Bíblia não relata isso. Paulo não está dizendo isso. Quer ver a conclusão? Se eu tivesse lido um pouco mais para frente, talvez ele teria entendido, né? Mas talvez a pessoa leia só aquilo, e aí pelo intelecto dela, ela acha que ela é uma pessoa muito inteligente. Eu não estou dizendo com isso que eu sou inteligente. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu cada vez mais vejo quanto eu sou ignorante, tá? Só que eu vejo uma pessoa que toma conta de uma igreja, um homem que tem mais de milhões de seguidores, ele ensinar tal coisa. Talvez ele não fez por ignorância, talvez ele fez isso para chamar a atenção, para dizer assim, que ele estava falando dentro da Bíblia. Nós estamos falando dentro da Bíblia, então para ser honesto, ele teria que ler também o texto de Filipenses, o mesmo livro de Paulo, capítulo 3, capítulo 3, Filipenses 3, deixa eu ver aqui, o versículo 12. Olha o que diz aqui o mesmo texto de Paulo. Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Entendeu o texto? Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistá-lo, para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Paulo está dizendo que ele só vai receber alguma coisa quando Cristo voltar. Paulo não está dizendo aqui no texto, Paulo não está dizendo aqui no texto que quando ele morresse, ele já ia para o céu. Né? Paulo não está dizendo isso. E aí, se você continuar lendo aqui o texto de Filipenses capítulo 3, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficou para trás ficaram, e avançando para diante, que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, ao dizer que ele vai esperar pela ressurreição, que naquele dia Cristo o dará.
nós não podemos ler o texto equivocado. A morte é um sono, Jesus disse. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, disse: Lázaro, vem para fora, João capítulo 11, Lázaro não reportou nada do além. Olha, onde eu estava lá, era assim, assim, assado. Seria de maldade, de grande maldade de Jesus Cristo nessa terra, nós não poderíamos considerar isso amor, se Lázaro já estivesse desfrutando da vida eterna no céu e Jesus trazer Lázaro de volta para essa terra que você já conhece, como nós vivemos aqui. E aí depois, o texto de João capítulo 11 continua dizendo que eles queriam matar Jesus, queriam matar Lázaro de novo. Tá? Então, veja bem, quando uma pessoa dizer para você que você morre e vai para o céu, não existe isso na Bíblia. Tá? Ezequiel capítulo 18, versículo 20, se toda alma que pecar, essa morrerá. Também diz que o pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho levará a iniquidade do pai. Cada um será responsável pelos seus atos. A morte, meus queridos irmãos, é um sono. Tá? Não devemos temê-la. Nós devemos temer se nós morremos perdido. Tem outros vários textos, né, que nós podemos ler. Eu gosto de fazer esse relato de João capítulo 11, porque Lázaro poderia muito bem dizer assim: nossa, eu estava lá no céu e o Senhor me trouxe de lá para vir aqui para ser perseguido novamente, e agora eles estão querendo me matar. Né? Não é isso que Lázaro disse. Lázaro não disse nada, não fala nada, senão a Bíblia deixava aqui relatado. E aí, quando as pessoas dizem assim que quando a pessoa morre, que vai para o céu, isso é conversa fiada. Tá? A Bíblia só diz 3 pessoas que estão no céu. Gênesis capítulo 5, 24, diz assim. Eu vou ler o 24. Eu vou ler o 22 e o 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os seus dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque não passou pela morte. Deus o tomou, Deus levou vivo para o céu. Enoque é o homem que está vivendo, desfrutando hoje do que existe no céu, ao lado do Criador. Isso é um grande privilégio, né? Enoque. E aqui, segundo Reis, outro homem que foi levado para o céu, esse nós sabemos. Veja, e lá ele está com o corpo, né? Não tem uma alma lá vagando lá no céu. Não existe uma alma vagando lá no céu, porque o corpo de Enoque está na terra e o de Elias também. Segundo Reis capítulo 2, versículo 11 diz: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui diz que Elias subiu para o céu num redemoinho. Olha, depois você pode arriscar na sua Bíblia. Tá, então, e aí Judas 1,9 diz assim que Deus ressuscitou Moisés, o arcanjo, ressuscitou Moisés, e Moisés hoje está no céu. Depois nós podemos ler também Mateus capítulo 17, né, na transfiguração de Cristo ali, parece Moisés e Elias. Então, essas pessoas estão desfrutando já da vida eterna no céu. O resto, que as pessoas dizem que está no céu, é especulação. Né? Nós não temos, por nome, nós só temos esses 3 no céu. A morte é um estado de dormência. Nós que morremos, ficamos ali no pó da terra. Como nós lemos ontem o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz que quando Cristo vier, ouvir a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Tá? Então não há uma necessidade de Cristo voltar, sendo que todas as pessoas que morrem já estão no céu. Tá? O que você pode... eu sei que o sentimento que nós temos para o nosso ente querido quando nós perdemos é um sentimento de pensarmos que eles já estão bem. Né? Mas isso nós temos que esperar o dia final. Quando Cristo voltar, é Ele que vai dar a recompensa para cada um. E não se assuste você. Nós vamos encontrar no céu muitas pessoas que nós juramos que não deveriam estar lá. E também vamos nos surpreendermos de encontrar pessoa no céu que nós vamos dizer assim, que nós não vamos ver, aliás, pessoas no céu vão dizer, nossa, essa pessoa deveria estar aqui, por que não está? Depois você lê Mateus capítulo 25, né? E para que você possa compreender mais o que Jesus requer de mim, de você. Então, eu poderia aqui falar mais sobre esse tema, só que nós já estamos com o tempo aqui um pouco adiantado, e eu vou ficar por aqui então nesse estudo, mas eu tenho certeza que você entendeu o tema da morte. Tá? Ainda faltaria tempo aqui para mim falar de 2 Samuel, né, capítulo 28, 5, onde ali aquela médium fez subir Samuel, né? Ali eu já vou deixar de antemão para você aqui, quando você for ler o texto, que quem disse que viu foi a mulher, não foi Saul. Saul perguntou qual que é a aparência, a mulher disse. Né? Então é o espiritismo. Né? Então não é verdade que o morto volta a falar com você, tá? Pode ficar tranquilo que morto nenhum vai puxar os teus pés, vai descobrir você da tua cama. Quem pode fazer isso é outro ser. Depois também você pode ler 1 Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 11, 14. Diz assim que não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz e ele engana as pessoas. É Satanás que faz essas contrafações. Tá bom? Espero que você faça esse estudo para que você possa compreender o estado do homem na morte. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Tenha uma ótima semana abençoada na presença do nosso Deus e gostaria de orar com você. Obrigado, Senhor, por nós entendermos que a morte é um sono. Que na tua vinda, Senhor, o Senhor vai ressuscitar aqueles que lhe pertencem. Porém, os ímpios, meu Pai, vão ficar no pó da terra até que se completa os 1000 anos. E depois de completados os 1000 anos, o Senhor vai destruir tudo, Senhor, e vai purificar essa terra e nós vamos viver eternamente na Nova Jerusalém. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então no próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.